Boa noite, é com muita alegria que mais uma vez podemos nos encontrar e vamos pedir a Jesus para que Ele seja conosco em mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar de uma história que aconteceu com Francisco Teodoro, que o título é Por 5 Dias, que trata do tema esperança, Francisco Teodoro, ele era um industrial muito próspero, que trabalhava com uma fábrica de casimira, que era um tecido do antigamente, que fazia terno, aqueles ternos muito caprichados, Era caríssimo, aqueles ternos, Então ele era um homem que vivia muito bem, A sua fábrica ia de vento em popa, tinha um grande maquinário, tinha empregados muito alegres, Tudo ia tranquilo, quando de repente um dia acontece que os reveses da vida, há um problema na economia, e toda a produção de casimira que ele tinha teve que ser estocada, porque começou todo mundo, houve uma quebradeira muito grande, ali próximo da Primeira Guerra Mundial, e toda a casimira que ele tinha teve que ser estocada, E com isso, sem vender, as cobranças começam a chegar, Ele precisava pagar os fornecedores e não tinha dinheiro. Por mais que ele explicasse, todo mundo queria também, os outros também precisavam do dinheiro para também pagar as suas dívidas, E ele, naquele desespero, ele orava muito a Deus, pedia muito a Deus, para que tudo aquilo passasse, Mas sempre com a tensão danada no coração, E chega um dia que, sob ameaça de ser colocado na imprensa, que ele poderia ser considerado como um mau pagador, ele entrou naquele desespero, Afinal de contas, ele tinha a honra dele, Ele não queria e ele deixa uma carta dizendo que não podia pagar aquela quantia, que eram de um montante de 800 contos de réis na época, Eu não sei quanto que valeria hoje, Mas era muito dinheiro. E ele não tinha esse dinheiro para pagar e, achando que tudo se encerrava com a morte, dá um tiro na cabeça. Então, passa para o outro lado e vê que não era nada daquilo, A vida continua e ele vai parar num lugar de muita tristeza, E até anotei aqui. Com imenso pesar, descobriu que a vida continuava, carregando em zonas sombrias de purgação a cabeça em frangalhos. Palavra alguma na terra conseguiria descrever-lhe o martírio. Sentia-se um louco encarcerado na gaiola do sofrimento. Depois de 30 anos, pôde recuperar-se internando-se em casa de reajuste, reavendo afeições e os amigos, Daí foi resgatado por misericórdia pelos os filhos de Maria, os servos de Maria, que entram nesses charcos, para resgatar esses espíritos arrependidos, de tanto sofrimento, de muita luta deles, Então, daí ele já numa condiçãozinha melhor, ele recebe a oportunidade, a autorização de vir até revisitar os familiares. E para surpresa dele, quando ele chega, vai na fábrica, ele vê toda a família trabalhando alegremente, aquilo tudo próspero, Ele estranhou ver o quadro dele, sendo reverenciado por todos, o maior respeito. E ele achou estranho aquilo e alguém fala para ele, que depois do funeral dele, que ele foi enterrado, 5 dias depois, houve uma modificação na economia, do Brasil, e que depois da guerra, então, toda aquela casimira que estava guardada no estoque conseguiu pagar as dívidas dele e ainda sobrou muito dinheiro, para investir na fábrica, que a fábrica prosperou mais ainda, Então, mostrando o melancólico sorriso, o visitante espiritual compreendeu então que a bondade de Deus ela não falhara, ele apenas não soubera esperar, Não soubera esperar, ter esperança, Que muitas vezes nós falhamos na nossa vida
por não saber esperar. Né? Então, a reflexão vai ser feita aqui no capítulo 5, nos Bem-aventurados os aflitos, né? O item 14, que trata do suicídio da loucura, e o 19, que fala da fé, da esperança e da caridade. Né? Então, a gente pensa, né? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Logicamente, os entendidos, os psicólogos dizem, né, que ele não quer se matar, mas ele quer tirar a dor, né? E também, gente, só aqueles que não acreditam que há uma vida pós-morte, né? Ele acredita que acaba ali com a morte e está tudo resolvido. Não. Ele passando para o outro lado, ele está levando consigo sua consciência, suas virtudes, os males que praticou, suas dúvidas, vai tudo com a gente. Né? Então, nós vamos fazer um apanhado aqui para a gente pensar e refletir sobre isso na nossa vida diária, né? O suicídio é a loucura. O suicídio, ele é um momento de muito desespero de uma pessoa, né? Somente a calma e a resignação e a fé no futuro é a melhor prevenção contra o suicídio e a loucura, né? Se eu creio que há algo além dessa vida aqui, é lógico que eu não vou atentar contra a minha vida. Porque eu sei que existe, né, princípios que precisam ser desenvolvidos aí. Né? E quem é responsável por esses princípios? Deus. Foi Ele que me colocou no mundo. Foi Ele que me deu a oportunidade da vida. Os motivos para esse desespero se dão pelas vicissitudes da vida que o homem, em determinadas situações, não tem coragem de enfrentar e suportar. Às vezes a dor é tão grande que algumas pessoas se acovardam. Quantas vezes nós passamos por dores lacinantes que nós tivemos vontade de fugir, de correr, de não enfrentar aquilo. Né? É aqui onde entra a fé, a esperança. Né? E quem tem esperança, se tem esperança, acredita nas coisas de Deus. Sabe esperar. Que saber que não tem nenhum problema na face da terra que não tenha sido resolvido. Às vezes é muito mais fácil correr e não enfrentar. Mas se eu não enfrentar, a roda da vida ela gira. Aquilo tudo vai voltar e eu vou ter que passar pela mesma situação até aprender. Então a melhor coisa do mundo é a gente aprender a enfrentar as vicissitudes da vida. Aquilo que está sendo colocado no nosso caminho, porque não é colocado em vão. Não é colocado por brinquedo, uma utilidade tem que ter, tem uma finalidade, que muitas vezes a gente desconhece, mas que serve unicamente com a função de burilar o nosso espírito. E com cada um é uma forma diferente. Cada um tem uma forma de encarar essa dor. Então, no capítulo 21, que eu já falei, né, nas instruções dos Espíritos, a gente sabe que a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. A fé é a mãe de todas as virtudes, porque através da fé nós vamos conhecer o bem. Elas nos conduzem para as coisas do bem. Né? Aqueles que buscam seguir os caminhos de Jesus, né, através da fé, ele vai saber esperar. Porque a gente sabe que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, muitas vezes, né, a gente tem medo de tocar no nosso orgulho, de tocar no nosso egoísmo. Nós vimos que a situação do Teodoro Francisco, por que ele se matou?
porque ele teve medo do escândalo, de ser colocado na imprensa como um mal pagador. E num ato de desespero, não pensou, acabou cometendo um ato que vai durar séculos ainda para ele recuperar esse sofrimento, né? Então a fé é quem nos dá esperança nas realizações de Jesus, né? Porque a gente sabe, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, tudo aquilo que nós, essas vicissitudes, as dificuldades, as provas, as expiações que nós passamos, elas não vão durar eternamente. Elas têm um período e é esse período que nós temos que saber aproveitar para nos renovar, para nos melhorar e aprender com aquela situação que está querendo nos ensinar, né? O Espiritismo, ele é o socorro presente, que vem nos ensinar que nós devemos suportar e encarar as dores com muita resignação, com fé e esperança, né? Muitas vezes até com alegria, porque aquela prova, ela poderia ter sido muito pior, né? Veja, analise a sua vida agora, se você está passando por um momento de dificuldade, agradeça que está acontecendo daquela forma, porque Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele nunca vai dar algo que a gente não possa carregar. A cruz vai ser do tamanho que eu consigo carregar. Saiba disso. Então, que aquilo poderia ser pior. Poderia ser com mais dor ainda. Então, a gente tem que agradecer que veio daquela forma, né? Então, ele vem nos explicar o porquê dos sofrimentos e o porquê das coisas. Então, o Espiritismo é uma doutrina que nos conforta. Ela não vai tirar de forma nenhuma a dor da pessoa, de quem é espírita, né? Não vai tirar a dor, não vai diminuir a prova, não vai dar salvação, não, né? Ele vem nos explicar o porquê das coisas. Por que eu estou passando por isso, né? O que eu devo fazer? Não é que tem uma receita, cada um vai encarar de uma forma, mas os esclarecimentos, né? Que eu tenho que passar aquilo porque eu preciso crescer, eu preciso me ajustar. Então, vem nos explicar, vem nos confortar, né? Ajuda-nos a ser mais fortes, ajuda-nos a ter resignação, resiliência, e encarar as coisas com mais fé, com mais coragem, né? Então, a fé desperta em nós instintos nobres que nos leva para o bem. Através da fé, podemos renovar-nos moralmente e nos corrigir, né? É por isso que a gente tem que ter uma fé inabalável. Então, quando o Espiritismo vem, nos explica que todo aquele momento de dor tem uma causa, né, que é provocada ou nessa ou numa vida passada, que nós precisamos ter essa resiliência, que nós precisamos ter essa fé. Para quê? Porque ali, neste momento, é um processo de burilamento para o nosso espírito, né? E sempre saber esperar o tempo certo. Não adianta a gente se ansiar, né? Veja que Teodoro, por 5 dias, se complicou na sua vida espiritual por 5 dias, né? Então, o mesmo ocorre com o suicídio. A causa de suas dores são os descontentamentos não suportados. Se desesperam atentando contra a própria vida, né? Que acabei de falar, né? Porque a fé, ela nos envolve, ela nos impulsiona para a frente. Se eu não tenho essa esperança, essa fé, eu não vou me movimentar, porque a fé ela tem que ser ativa. Eu tenho que acreditar que aquilo tudo vai passar, que a dor não dura para sempre e que Deus, Jesus estão agindo em minha vida. Se eu não tenho fé, fica muito difícil eu me mover, eu ir para a frente. Então acaba que muitas pessoas acabam estacionando,
ficando inativas no seu canto, né? Em vez de estarem produzindo, né? Se erguendo para seguir para frente, para continuar se melhorando, e Deus, né, nos guiando, acaba que perdem essa fé e acabam se, como é que eu posso dizer, ficando estacionados, né, num canto, esperando que as coisas venham do céu. As coisas vêm, mas eu preciso me movimentar, né? Os que pensam que a dor não é eterna, que os sofrimentos não duram para sempre e que os dias melhores podem advir, esses têm paciência e buscam esperar o tempo de Deus. Mas esperar esse tempo trabalhando em favor de si mesmo e em favor dos que estão em volta, se movimentando. Nada pode ficar parado, né? A gente sabe que o que fica parado enferruja, né? E a gente acaba entrando na inércia, na preguiça e não produzindo. E não é isso que que Deus quer na nossa vida. Ele quer que a gente, pelos nossos méritos, que a gente tenha essas iniciativas para seguir em frente. E Ele, com certeza, vai estar nos ajudando, né? Só há desespero se não há fé, esperança e caridade, né? Que é o que sustenta o homem na sua caminhada, na luta pela vida espiritual, né? Na nossa evolução contra as nossas paixões inferiores. Porque o que choca é isso, né? No caso aqui, a questão do suicídio, por orgulho, de um orgulho ferido, não querer entrar para a história como um mal pagador, né? Foi uma luta, né? Do orgulho ferido, né? Sem contar que é o que, quando uma pessoa, sem querer julgar nenhum, né? É um ato de covardia, porque ele não enfrenta aquele problema, ou por orgulho, ou por egoísmo, porque não pensa em um minuto nos que amam, né? E covardia porque, né, foge daquilo que ele precisa enfrentar, né? Então, é essa luta, né? Então, ter fé, esperança e caridade, elas andam juntas, né? A caridade, porque faz com que nos desprendamos de todos esses malefícios que carregamos no nosso espírito, né? Na nossa caminhada espiritual rumo à elevação espiritual, né? Fé e esperança, acreditar. Se eu não acredito, eu me perco aí pela vida. Então, quando eu acredito, eu sei que outras forças estão agindo, né? Para que eu saia daquela dor, resolva aquela questão que tanto está me incomodando e que tão necessária é para o meu crescimento moral, né? Quem julga que não há eternidade, que com a vida tudo acaba, as dores e os sofrimentos o enfraquecem, encontrando na morte a solução para os seus problemas, achando até normal dar cabo, né, da própria vida. Acabam cometendo suicídio, né? Como, por exemplo, lá na época do romantismo, por volta de 1900 e pouco, 1800 e pouco, no simbolismo que uma das características dos simbolistas era essa, achar que a vida acabava com a morte e tudo estava resolvido, né? Olha bem, né? Somente quem crê no materialismo e não na vida espiritual comete tamanho crime contra si, praticando essa covardia moral de orgulho e egoísmo, né? Então, gente, o materialismo é um desserviço para a humanidade, né? O materialista, ele só acredita naquilo que ele está vendo na frente do nariz, né? O essencial, os olhos não enxergam, né? Essa vida espiritual, nós de lá viemos e para lá retornaremos, né? Então, há uma vida além dessa matéria, né? Que para lá, quando nós retornarmos, nós precisamos retornar melhores do que aqui chegamos. Então, essa é a oportunidade que nos é dada para que nós possamos, né, através do outro, do próximo, das adversidades da vida, aprender a enfrentar
essas dificuldades. E a dificuldade que vai estar em nossa vida é aquela que é necessária para o nosso crescimento, né? Deus não vai dar nada para a gente para brincar com a nossa vida, né? É porque é necessário. Porque para mim vai ser de uma forma, para você vai ser de outra forma. O que a gente precisa é aprender a compreender que tudo isso passa, que tudo isso é necessário, né, para o nosso crescimento e que a gente ter resiliência, muita, como que se diz, fé e a esperança de que Deus está trabalhando em nossa vida, né? Então, todas as vezes que eu me coloco nessa vontade de me melhorar, tá? As forças do bem, as forças do amor, através dos nossos anjos de guarda, será Deus trabalhando em nossa vida. Então, aqueles que não creem dessa forma, né? Esses que propagam essa filosofia do materialismo, que tudo acaba com a morte, isso é um desserviço, né? De uma forma é uma indução até, um incentivo para essas pessoas que entram em desespero, que são, vamos dizer assim, que são um pouco mais fracas, que têm uma fé, né, não tão forte, acabem cometendo suicídio, né? E complicando a vida delas por séculos. Então, essas pessoas, o que elas nos oferecem? Nada, porque elas não têm explicação para nada, né? O que dizer? Como provar? Se ele me provar que não existe nada do outro lado, eu até poderia mudar meu pensamento, né? Mas, olha bem, qual é a melhor solução para os problemas? Que lhes poderão dizer para desviá-los dessas consequências? O que um materialista pode nos oferecer? Que esperança ele pode nos dar aqui, na vida terrena, só matéria? Nenhuma, né? Porque a propagação do materialismo ele é um veneno para os que têm em mente a ideia do suicídio e para os que propagam essas ideias, eles também terão responsabilidade nisso, terão que responder por isso também, né? Então, graças a Deus, por volta de 1860 e pouco, vem o Espiritismo. A humanidade já está um pouquinho melhor, né, mais preparada para esse conhecimento. Vem o Espiritismo mudar todo esse pensamento de vazio, né, de que a vida acaba com a morte. Ele vem tirar as dúvidas sobre a vida além da matéria em todas as suas condições adversas, né? Mostrando a paciência, a resignação para o enfrentamento das adversidades da vida com coragem moral, porque nós não estamos sozinhos, certo? Quando nós recebemos a oportunidade de reencarne, houve uma programação. Deus não chegou e nos colocou aqui e jogou e foi embora. Não. Estamos sendo acompanhados diariamente. Ninguém está sozinho. Saiba disso. Certo? Então Deus dá o fio conforme o cobertor e Ele jamais nos abandonaria à sorte, né? Com todas as provas e expiações que porventura a gente tenha que passar, né? Os ajustes, fazer os nossos ajustes com as leis divinas, né? O sofrimento é expurgar toda a lama de nossa alma, tirar toda a escuridão e ir em busca da luz. O que é esse em busca da luz? Ser melhor. Ser uma pessoa melhor, né? Ser uma pessoa do bem. Então, toda sombra que escurece a riqueza que está adormecida em nossas almas, né? Sofrer é se fortalecer para uma vida futura, cheia de felicidade e de merecimento, né? No reino de Deus. Portanto, não vamos fugir, vamos enfrentar com fé, com esperança e resignação. E Deus e Jesus, eles farão o resto. Então, nunca estamos sós. É na hora do pior desespero, na hora da maior dor, que Deus está ali junto com a gente. A gente não percebe, porque a gente ainda é muito inferior, mas com certeza
estão ali esperando a oportunidade. Na hora que eu me levar, na hora que eu pedir ajuda, eles estão ali para nos ajudar, né? Então, o Espiritismo vem, né, nos mostrar que a vida continua, e através de suas vozes do além foi que nós tivemos as notícias, né, dos próprios suicidas que vieram nos dizer que quem atenta contra a própria vida, o sofrimento que aguarda do outro lado, né? Então, através dos próprios suicidas que vieram informar-nos sobre as situações de desgraça e as dores cruéis que aqueles que violam as leis de Deus, atentando contra a vida, têm que passar, né? Então, a vida somente a Deus pode ser, só Ele que tira. Ele nos dá e Ele tira, porque quando se comete o suicídio, né, gente, existe uma programação para ser feita aqui por cada reencarnante. E aquele que tira, ele estava abreviando esses dias de forma irregular, então tem ajustes a ser feito. E o sofrimento, para os depoimentos que a gente tem tido deles, né? Existe um livro chamado Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, que narra, né? A história são vários suicidas, né, que se encontram lá no Vale dos Suicidas, narrando as dores e os sofrimentos terríveis pelos quais eles passaram, né? E também é um livro assim muito triste, mas depois, no começo ele é muito pesado, mas depois ele se transforma num livro muito bonito. É emocionante ver assim a evolução deles, o sofrimento, tudo, a oportunidade que recebem, né? Os resgates pelos servos de Maria, que são responsáveis de ir lá nesses charcos, nessa escuridão, resgatar aqueles que estão arrependidos, né, no sofrimento, e eles trazem para uma zona melhor, né, onde eles poderão receber todo um atendimento, toda uma assistência, né, e amparo espiritual, né, mas não é fácil não, tá? Quem quiser ler, chama-se Memórias de um Suicida, né? Então, o espírita, ele se contrapõe ao suicídio porque tem a certeza de uma vida futura e sabe que lá pode ser ditoso do tanto que se tenha sido resignado na Terra, né? Isso a gente aprende no Espiritismo. Eu repito, o Espiritismo, ele não tira, né, a prova, a dor, o sofrimento de quem é espírita, mas ele dá um aparato muito forte, né, para a gente na hora da dor, na hora da fé, né, aquele que tem a crença que estamos sendo aparados, né, às vezes dá um desespero, mas logo em seguida a gente sabe que tudo aquilo vai passar, né, e não é eterno, certo? Então, é importante que todos nós tenhamos, né, a fé, a esperança, né, que dias melhores virão, que nenhuma dor dura para sempre. E todas aquelas pessoas que estão nesse momento, né, em dor, passando por uma prova, tenha fé, né? Tenha fé, porque Jesus, ele não desampara ninguém. E todas as vezes que eu oro, que eu me elevo a Ele, pode ter certeza que ali do nosso lado terá sempre alguém do bem para nos amparar, para nos orientar. Mas que nós temos que aprender, compreender que toda dor que nós passamos, ela sempre tem um fundo de verdade e de aprendizado. Nada é em vão, né? Então, que a gente compreenda, que a gente tenha resignação e fé e esperança de que Deus está agindo ali naquele momento e que tudo vai passar. E, acima de tudo, enfrentar e seguir em frente, porque é isso que Deus quer de nós, né? Resiliência. É doendo que eu tenho que me levantar, mesmo com os joelhos desconjuntados, como diz Paulo, né? E seguir em frente, porque se eu me entregar à inércia, daí é pior.
né? Daí eu não vou fazer nada, vou achar que tudo vai cair do céu e não vai não, né? Daí a nossa vida será maior ainda porque eu não fiz nada. Então, tenhamos esperança e muita fé, né? E para encerrar aqui, Cantiga da Esperança, de Maria Dolores. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traçoa. Alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera em esfera ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera que a esperança é a luz do mundo, oculta a maravilha que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril, o próprio solo bruto espera um lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fronte amiga que desentranha do coração da pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora e espera descansar, quando chega escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o leme regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva. Entrega o rugir do vento e o praguejar da treva, abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho, onde não passas, coração, e segue sem parar, amando, restaurando e redimindo. Edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de estendê-la. Subirás, subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda, tecida em radiações de estrelas. Então, compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. E Ele espera muito de nós, porque Ele tem trabalhado todos os dias para que nós sejamos felizes, para que nós possamos compreender tudo o que está sendo colocado na nossa frente, né? Nas adversidades da vida, que precisamos ter fé e esperança. Esperar que tudo vai dar certo, tá? Que Deus abençoe a cada um, dando luz, paz, serenidade, muita resignação, fé e esperança. Que Deus abençoe a cada um. Até a próxima reflexão nossa.